Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2015. São 19 horas e 50 minutos, 28 graus na cidade de Jales. Estamos retomando, então, o nosso ano. O Wagner está conosco pela internet, desejando uma boa noite a todos. Um bom ano também. E temos o João como ouvinte do nosso curso hoje, veio participar aqui, mas vai ficar como ouvinte e depois ele vai, eventualmente, participar dos nossos cursos normalmente. Todo mundo com a espada afiada? Tá? Todo mundo com vontade? Ano passado nós estudamos 319 questões, né? São 1019, vamos levar 3 anos nesse livro. Hã? Vamos lá. Só para nós relembrarmos. Lá na contracapa do livro, nós temos, lá na contracapa, Allan Kardec, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Alguém lembra a definição de doutrina? Alguém anotou? É importante saber, viu, gente? Um dia vocês podem ter um curioso que pergunta, mas você é espírita? Ah, então você segue a doutrina espírita. O que é doutrina? Pronto. Baranou tudo. Nós temos que saber o que é doutrina. Se nós somos estudiosos de uma doutrina, temos que saber o que é doutrina. O que é doutrina, gente? Ninguém? Um conjunto de princípios que contém um sistema, pode ser filosófico, religioso ou político. Para nós interessa o religioso, não é isso? Então é um conjunto de princípios que contém um sistema. São princípios que formam um sistema, ou seja, um todo complexo. Não é isso? Que pode ser e pode variar em sistema filosófico, religioso ou político. Para nós, o que nos interessa é filosofia e religião. Não é isso? E o que é filosofia, gente? Não. Sim, é uma definição. E o que está lá no Aurélio? Ciência que nos ensina a pensar com lógica. É verdade, está correto. Mas no Aurélio, o que está no Aurélio? O que está no Aurélio? Amor ao saber. Amor ao saber. Isto que é filosofia, não é? E, por extensão, é a ciência que nos ensina a pensar com lógica, não é? Toda a filosofia, ela redunda nisso. E o que o Kardec fez? O que ele disse? No finalzinho da exposição dele, daquela exposição sucinta que ele fala do que contém o Livro dos Espíritos, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. O que Kardec fez com a doutrina dos espíritos superiores? O que Kardec é? Coordenador. Não, coordenador não. Codificador. O que é codificar?
Não é codificar, pelo amor de Deus. Eu vi um palestrante fazer uma palestra no Centro Espírita, que Kardec foi codificador da doutrina espírita. Eu acho que está mais para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, do que para a codificação da doutrina. Codificar é colocar em um só sistema o que estava separado. Então, Kardec reuniu num código as leis naturais. Ele não fala aqui embaixo, ó, recebido e ordenado por Allan Kardec. Suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Foi exatamente isso que ele fez. Ele reuniu em um só sistema o que estava separado. Desde o início da humanidade, desde os tempos mais remotos, esses princípios já existiam. Esses ensinamentos já eram ensinados em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as filosofias e em todos os países conhecidos no mundo inteiro. Onde, em qualquer cultura você for pesquisar, você encontra esses princípios. Eles estavam esparsos, se davam diversos nomes para as mesmas coisas, não é? E Kardec fez o quê? Reuniu de maneira acessível, uma linguagem acessível, não é? E num código, as leis naturais. Então, o que é codificar? Colocar em um só sistema o que estava separado. É importante saber isso, gente? Se você não sabe isso, você não sabe o que você está estudando. Viu? A gente fala, pô, Kardec é o codificador da doutrina espírita. Para muitos centros espíritas, Kardec é um ilustre desconhecido, isso que é verdade. Tanto é verdade isso que o sujeito lá disse que ele era o codificador da doutrina espírita. Né? Então, codificar é isso. Reunir em um só sistema aquilo que estava separado. Então, Kardec, o que ele fez? Reuniu em um código as leis naturais. Né? O homem, desde os tempos mais remotos, conhecia essas leis. No entretanto, transformou esse conhecimento esparso, né, através da religião, transformou isso em conhecimentos esotéricos e místicos, muitas vezes. Kardec não, ele coloca as leis de maneira clara, objetiva, concreta, né, sem um sistema religioso. Não há nenhum sistema religioso por trás disso. É filosofia e ciência. A vida, as leis de Deus agem assim. Ponto. Não é? Não há necessidade de intermediário entre você e o Criador. Tá bem? Vamos retomar, então, os nossos... De vez em quando leiam isso. Vocês anotaram? Tá? É preciso trazer papel, viu? O espírita não tem esse hábito, viu? Traga um papel e lápis. Anotem. De vez em quando, deem uma relembrada. Eu também faço isso, viu? Eu dou uma relembrada de vez em quando, senão a gente acaba... É muita informação e a gente acaba se perdendo, acaba esquecendo coisas importantes para a gente poder saber exatamente aquilo que a gente está fazendo, né? Então, nós estamos estudando lá o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu item 9, comemoração dos mortos, funerais, questão de número 320, ou 320ª, mais conhecida como 320. A pergunta é, os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na Terra? Resposta, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são felizes e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Quer dizer, o amor é sempre um leniente, é sempre um lenitivo, né? É sempre um aliviador de qualquer situação, ou melhor ainda mais, da situação daqueles que são felizes. 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos?
Vamos estudar a pergunta. O que é uma solenidade? Ele fala aqui, se para eles essa comemoração é mais solene, não é? Ou seja, se isto é mais sério, é mais grave, é mais contido que os outros dias, não é? Se é uma situação diferenciada dos outros dias, não é isso que ele pergunta? Solenidade, não é isso? Né? Um momento solene é aquele momento de seriedade, não é? Um momento à parte, um momento único. E se eles preparam, se os espíritos se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos, né? Vai lá no túmulo, leva lá na Bolívia, no Paraguai, em alguns países da América Latina, eles lá no México, por exemplo, eles levam uma marmitinha com aquilo que o cara gostava, né? O cara gostava lá de paeja, leva lá uma paeja completa, quem tem dinheiro, né? Quem não tem paeja é caro. Um vinhozinho, quando o cara gostava, se tem dinheiro, leva e tal. É assim que cada um cultua. Aqui no Brasil a gente leva flor, né? Leva flor e tal, lava o túmulo, limpa o túmulo, né? Vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe, não é assim? Vou visitar meu filho, né? Minha filha. Lava o túmulo, arruma com as flores e tal, oferece isso pro morto, né? Porque eles consideram morto, né? O falecido, ou então o finado fulano de tal. Né? Quando a gente fala finado, é aquele que se finou, aquele que teve fim. Né? Então, os espíritos superiores responderam a Kardec o seguinte a respeito desse tema. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia, como nos outros. Então, o que a gente pode fazer? E devemos fazer, rigorosamente, todos os dias, por aqueles que a gente ama, e por aqueles que a gente não ama, sobretudo, uma prece sentida, amorosa, carinhosa, dirigida ao desencarnado, não ao finado, porque ele efetivamente não se finou, não teve fim, não é? Eles atendem ao chamado do pensamento, consequentemente, o dia de finados não é um dia solene, absolutamente. Eu acho que é muito mais triste para o desencarnado que ama alguém, efetivamente, é ver que ele só é lembrado no dia de finados, né, e não é lembrado nos outros dias, do que ao contrário. Eu nunca fui e jamais irei no túmulo de alguém que eu amo. Nunca fui, do meu pai, minha mãe, meu sogro, e eu amava eles de paixão mesmo. Minha sogra e meu sogro, para mim, era meu segundo pai, minha segunda mãe. Mas todo dia eu mando um beijo, um abraço carinhoso, agradeço pelo papel que eles tiveram na minha vida. E porque a gente aprende isso com a doutrina dos espíritos, né? Acredito eu que eles... É claro que deve ficar bravo comigo, porque de vez em quando a gente faz as burradas da gente, né? Mas devem ficar alegres por essa lembrança diária, né? 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Resposta: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então alguém falou e não foi nenhum encarnado, porque eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Foi. Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Ninguém fica no cemitério falando: ô, fulano e tal, vem aqui, fica lá. Você já viu alguém chamar por morto no cemitério? A não ser que tenha desencarnado recentemente, né? A mãe desesperada, o pai desesperado, meu filho e tal, aquele negócio todo. Mas fora isso, ninguém vai no cemitério ficar chamando. Quando eles falam aqui, os chamam, significa que o pensamento está ligado naquele dia, especialmente no desencarnado, ou no finado, como a maioria das pessoas costumam chamar, no morto, não é? Então, esse chamamento é mental, é pelo pensamento, não é que vai sair com um microfone alto-falante, daquele elétrico, né? Chamando o morto desde casa até o cemitério, para que ele possa estar no cemitério. Mas, se o pensamento, nesse dia, que é o dia dedicado aos mortos, está voltado
para o finado fulano de tal, ele vai atender esse chamamento porque a concentração do pensamento é maior naquele dia. Porque na realidade, pois não, pode falar. Se a pessoa quando encarnada, ela gostava daquele cemitério ali, gostava de ficar naquele local. Vai ser cegado. Será que ela continuou? Alguém que quando estava encarnado gostava de ficar no cemitério? Gostava de passar um momento. Não, tem gente que gosta pela tranquilidade, pela paz do local. Porque realmente é um local, se a gente for levar em consideração o pensamento da maioria das pessoas, é um local solene. Como é a igreja, por exemplo. Não é? A gente não faz solenidade no centro espírita, como o centro espírita não é místico, nem esotérico, não há solenidade no centro espírita, a não ser no momento do passe, quando a gente pede para as pessoas ficarem mais quietas, não é? Porque os espíritos estão ali fazendo um trabalho sério de atendimento dos necessitados, encarnados e desencarnados, embora este atendimento aconteça ao longo da reunião pública, tá bem? Mas é um momento solene. Nos outros momentos a gente não faz solenidade, por quê? Porque isso é uma casa de cultura, isso é uma casa de religião. Religião já chega, um monte de tempo aí. Né? Isso é uma casa de cultura, onde a gente adquire cultura, conhecimento espírita, a respeito das leis naturais, a respeito de Deus, do Criador, como ele age nas nossas vidas. Né? Então, embora nós não tenhamos nenhum culto, né? nenhum artífice religioso aqui no centro espírita, as pessoas se sentem bem, por quê? Porque a qualificação fluídica do ambiente é boa, vocês já sabem disso. Não é assim? Na igreja ocorre a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E quem entra na igreja durante o dia, ela entra para quê? Não entra para assistir missa normalmente, entra para fazer uma prece. E a prece é um qualificador fluídico, a gente sabe disso. E no cemitério é a mesma coisa. Exceto aqueles que cultuam o demônio, que existem, né? Vão lá chafurdar túmulo para pegar pedaço de osso, para fazer ritual satânico, esse tipo de coisa, que eu desconheço aqui já o que exista, mas é possível que exista, nos Estados Unidos tem muito, né? Exceto esses, a maioria que entra ali, entra imbuído de um pensamento bom, né? Choroso muitas vezes, às vezes triste, mas um pensamento voltado a Deus, pedindo pela alma daquele que ali está, que ele imagina que ali esteja, né? E etc. Então, o lugar é um lugar bem qualificado fluidicamente, não tenha dúvida. E é um lugar onde as pessoas não vão, ou normalmente não vão, para fazer bagunça. Não vão para badernar, para beber, né? Então, é um lugar com uma qualidade fluídica boa, não é ruim. É calmo, é tranquilo. Os espíritos desencarnados ali não estão. As pessoas acham que os espíritos encarnados estão ali. Tem mais o que fazer para ficar. Exatamente, é um lugar de tranquilidade, como a igreja, é isso que eu estou querendo explicar. A igreja é um local tranquilo, por quê? Exatamente pela qualidade fluídica que ali tem. E o cemitério tem qualidade fluídica, porque os espíritos que desencarnam não ficam ali, tem mais o que fazer. O espírito desencarnado não está ali. A grande maioria, 99,9%, a grande maioria mora desperta e vai procurar o que fazer. Vai lá, atrás das suas atividades. Né? Então, é um lugar bom, um lugar tranquilo. Muita gente busca essa tranquilidade. Às vezes não tem em casa. Às vezes não tem essa tranquilidade em casa. Busca em lugares assim. Né? Continuando a resposta dos espíritos, eles dizem assim: mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, pensamento atrai pensamento, né? O espírito ele vai ser atraído exatamente por aqueles que, em atenção a ele, estão ali. Pensamento ligado com o pensamento. Se ele fosse um pouco mais, se ele tivesse um pouco mais de conhecimento, ele ficaria na casa dele, faria um bom pensamento, uma boa prece todos os dias, e desnecessário ir a lugar nenhum. Até porque não tem desencarnado nenhum lá. Ele vem em atenção ao chamamento, ele vem em atenção ao pensamento.
Nem tá mais encarnado, né? Às vezes não, depende do caso. Pode não estar. É uma situação. Pode não estar. Mas da mesma maneira pode atender, viu? Se ele estiver dormindo, se for uma criança, né, estiver na fase assim, bem inicial da sua encarnação, pode atender. Né? Pode atender ao chamado do pensamento, sim. Deixa eu pegar um gancho para mim. Você falou da prece dos pais, das pessoas. E se eles estiverem já encarnados? Vão receber do mesmo jeito. Vão receber do mesmo jeito. A gente sabe que o espírito, ele não está em tempo integral no corpo. Ele tem o seu desligamento parcial do corpo durante a noite, durante os cochilos. Um recém-nascido, quanto tempo ele dorme? Das 24 horas, 23 horas e meia? Recém-nascido, pelo menos umas 20 horas por dia, se não for mais. Né? Então, quer dizer, neste período, ele está parcialmente desligado do corpo. Ele pode perfeitamente atender, receber, entrar em contato, conversar, sem problema nenhum. E durante a infância, tudo que traz de bom para nós também, da mesma maneira. A qualificação fluídica. Olha, a prece ela é uma emissão do pensamento. Pensamentos são ondas eletromagnéticas. Né? Nós emitimos essa onda eletromagnética, ela está bem qualificada, porque o pensamento é bom, e ela vai atingir a pessoa e vai ser uma... vai atingir a pessoa, aquele para o qual é objeto, é feito, é objeto da prece, de maneira boa, agradável, sem dúvida. Sem dúvida, agradável, sem dúvida. A conexão do Wagner caiu aqui. Muito bem. (321b). Sob que forma e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta: a forma pela qual eram conhecidos em vida. Não é? Da mesma maneira, seu pai, a sua mãe, o filho, o tio, a tia, quem quer, ele seria visto da mesma maneira, com a mesma aparência que tinha quando estava encarnado. 322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem, apesar disso, e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles. Sem ler a resposta, o que vocês acham? Quantas vezes você ficou preocupada com o pano de chão que você acabou de jogar fora no lixo? Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não tem significado nenhum para o espírito, nem corpo, nem túmulo, nem carro, nem casa, nem nada do que é do mundo material. Sobretudo aqueles que lhe são ingratos, para os quais ele foi dedicado, deu atenção, trabalhou, se dedicou, se empenhou em cuidar. Né? Então, a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: que lhes importa a terra, somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. E não é todo as colônias, é todo o universo. O espírito não fica em colônia. Tá? É o universo, vou repetir. Eles têm todo o universo pela frente. É assim que funciona. A nossa cabeça muitas vezes não alcança essa realidade, porque a gente está, né, localizado no mundinho azul, pequenininho, né, uma merrequinha em comparação com as galáxias e com os outros mundos. Aí, né? Nosso Sol é de quinta grandeza e a Terra é nada perto do Sol. Vocês imaginam o significado para nós, né? Para nossa... Quando nós fazemos aí um esforço de quantificação, né? Como é que pode, né? O universo pela frente. Eu sou pequeno, mas a gente é pequeno materialmente, espiritualmente não. Viu?
Todos nós, de uma forma geral. O espírito atinge um certo grau de evolução, ele tem mesmo essa liberdade de trafegar pelo universo. E é assim que funciona. Legal. O Wagner voltou. (323) A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que a prece que santifica, que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Aqui mata, né? Daqui é desnecessário todas as outras perguntas, tudo está resolvido nessa. Embora didaticamente as outras sejam necessárias para responder as perguntas das mais diversas cabeças pensantes por aí. Daqui não estariam satisfeitas de receber apenas essa resposta. Nós, neste mundo, temos o hábito de materializar a fé, materializar o pensamento, materializar o amor. O marido, ele não fica contente se ele não conseguir dar uma joia para a mulher amada, né? E, no entanto, não é necessário nenhuma joia, se ele souber manifestar esse amor através do carinho, do respeito, da fidelidade, da compreensão, do companheirismo, etc, etc, etc. Né? Mas os Espíritos deixam bem claro aqui que nada tem valor se isso não estiver acompanhado do pensamento, do respectivo pensamento ditado pelo coração, essa lembrança ditada pelo coração. 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Vocês já viram falar daqueles túmulos erguidos no México para os traficantes de droga? Já viram? Não. Vocês deviam assistir mais televisão, é tão bacana. Lá no México, o pessoal lá, tem os cartéis, como é que é o nome do cartel mais famoso do México? Não, Medellín é Colômbia. Cali é Colômbia. Como é que eu estou querendo me lembrar do México agora? Não estou lembrando agora. Mas ali o pessoal ganha tanto dinheiro com droga, mas imaginem vocês uma quantidade muito grande de dinheiro. Agora vocês multiplicam por 1 bilhão, é mais ou menos isso que eles ganham no mundo. Tem máquina para contar. Bom, esses caras, eles normalmente morrem até os 28, 30 anos, não passa muito disso. 35 já é avô, né? Eles morrem cedo. Então, cada um constrói um túmulo melhor que o outro, mas é túmulo. Vocês imaginem mansão. É uma mansão, tem de tudo lá dentro. Sala, televisão, tem de tudo lá. Cada um quer construir para poder se sobressair na sociedade do lugar, quer construir um túmulo melhor que o outro. E olha o que os espíritos respondem a respeito disso. Muitos as assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras que eles tributam do que às lembranças. Né? Portanto, em relação à resposta, aquela resposta, se eles, os espíritos esquecidos e tal, a resposta seria muito semelhante, não é? Pouco importa, na realidade, o túmulo em si, não é? Muito pouco importa. Para os traficantes, menos ainda, porque eles não vão fazer uso daquilo e vão se lamentar, se lastimar terrivelmente cada centavo ganho à custa da miséria, da desgraça, de toda a tragédia que eles causam na sociedade, no mundo inteiro. 325. De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte?
E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta. A afeição dos espíritos por certos lugares igual à inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Na realidade, a grande realidade, a verdade mesmo, é que para o desencarnado, e nós vamos saber isso em breve, não vai demorar muito, no meu caso, mais uns 10, talvez 10, 15 anos, né? Nós vamos saber isso em breve. A coisa funciona, eu tenho plena convicção disso que eu estou falando, plena convicção. A coisa funciona assim. Você desencarna, pouco se lhe dá, se vão jogar o corpo num barranco, numa poça de lama, num túmulo de luxo, ou se vai cremar, ou coisa que o vale. A realidade é essa. Dá para a gente comparar essa realidade, é a seguinte: quando uma roupa nossa fica velha e se estraga, e nós a dispensamos, jogamos fora, quanto tempo nós ficamos lamentando aquela roupa? Quase nada, ou muito pouco. Ou para muitos nada. Né? Essa é a verdade do espírito. Essa é a realidade do corpo, de toda coisa material para o espírito. Essa é a grande realidade. Então, pouco se dá se ele vai ser enterrado num túmulo, num outro, num lugar ou no outro. A não ser se ele tenha um certo atraso moral, né? Um certo atraso evolutivo, o qual ele dê preferência para um lugar ou para o outro. Isso significa inferioridade moral. – 325A. É João o seu nome, né? Não é permitido perguntar, viu? Fique à vontade. Viu? 325A. A reunião dos espíritos mortais. Desculpa, a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? A resposta é não. É um ato piedoso. É um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Então, para quem vale mesmo? Para quem é que realmente está valendo? Os encarnados. O espírito pouco se lhe dá, se ele está junto, se está... Né? Esses despojos mortais é quando enterra a família, todo mundo. Os despojos mortais são os nossos corpos, o que restou da nossa vida material, que é o corpo material, né? Que é o fenômeno biológico da morte, atinge somente o corpo, nós sabemos disso. Então, a pergunta é, se os membros de uma família são sepultados próximos uns dos outros, se isso faria alguma diferença para o espírito? Para o espírito nenhuma. Né? Para os homens, sim, que concentra o pensamento. Não é? Quando vai visitar um, está visitando todos. Né? Já faz por atacado, faz um Pai Nosso só, vale para todo mundo. É isso mesmo. Mas os espíritos dizem que não é uma futilidade, não. Né? Para nós ainda é importante, são coisas que são importantes para os homens ainda. 326. A alma que volta à vida espiritual, ou seja, aquele que desencarna, é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Resposta. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidades terrestres e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabeis, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Que tipo de espírito tem preconceito? Atrasado. Não é? O imperfeito. Inferioridade é uma força de expressão dos espíritos aqui. Na realidade,
é o espírito perfeito, porque ele é factível da perfeição, é factível de atingir a perfeição. É um espírito imperfeito, né? Todo preconceito denota, né, atraso moral. Essa é a realidade. O nosso mundo só está cheio de preconceito exatamente por essa razão. Preconceito de raça, de cor, de credo, preconceito político, enfim, todo tipo de preconceito. Questão de número 327. O espírito assiste ao seu enterro? Resposta: muito frequentemente. O assiste. Mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. A gente sabe que é aquela primeira fase do desencarne, né? Quando o espírito ainda não tem consciência do que lhe aconteceu. Né? Para uns essa fase é mais prolongada, para outros ela é mais rápida e direta, né? E se ele estiver nessa fase, ele fica participando do velório como se o velório fosse de outra pessoa. Ele não entende que é o corpo dele. Ele vê o corpo dele, mas não acredita. Não, mas não é meu corpo, não. Eu estou vivo. Abre porta para passar, senta, pede licença para sentar no lugar do outro. Tá? É de jeito. Ele vai trabalhar, senta na mesa para comer, senta com a família para tomar café, se reúne com os familiares e tal. Até quando ele acorda. Acordado ele já está, né? Mas quando ele se toca que a coisa já foi. Quando o ente querido desencarna e a arrumação da casa que a pessoa vivia continua do mesmo modo, ele fica ligado ali, tipo, a cama arrumada daquele modo, ou só se tiver esse dor inferior que está ligado a essa parte. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa está fazendo até sem consciência, por hábito ou por respeito. Tem duas respostas, sim e não. Sim, se ele for um espírito atrasado, imperfeito. E não se ele for um espírito mais avançado, mais espiritualizado. Isto vai servir mais para o encarnado que manteve aquela situação do que para o espírito propriamente. E vai servir para os dois se ele for um espírito que estiver ligado a determinados fatos, preocupados com a família, ligado com a esposa, com a mãe, com o pai, com os filhos, etc. Eu conheci um caso aqui em Jaú, não há muito tempo atrás, mais ou menos uns 20 anos aproximadamente. Nós estávamos fazendo um trabalho lá no Antônio de Paula. Eu participava lá junto com o seu Francisco Cortigosa na época. E chegou uma senhora e ela veio pedir pelo marido que havia desencarnado 2 dias antes. Né? Pediu que o marido fizesse uma prece para o marido, que o marido estava na casa. E o Chico perguntou para ela, como é que a senhora sabe que ele está na casa? Eu sei porque hoje de manhã, ela veio à noite, no certo filho, hoje de manhã ele estava no quintal cavando o esgoto. E quando ele desencarnou, eles estavam recuperando o esgoto da casa. Ele desencarnou preocupado com o esgoto da casa. Então ele estava arrumando ou tentando mexer no esgoto da casa. Ele não se deu conta que E aí que você imagina? É claro que não. Evidentemente que não. É exatamente assim que acontece. Não é? Então, às vezes, a pessoa está ligada, não é o fato dela estar presa ali, porque ela se liga para o pensamento, ela não se deu conta ainda. Depende do avanço moral, da evolução, da perfeição que ele adquiriu na última encarnação. Depende muito. Uma pessoa espiritualizada, habituada com esse tipo de assunto, que estuda esse tipo de assunto, evidentemente que ela vai começar a perceber, poxa, não está, a coisa não está normal, não está certo, para saber o que é. É isso? Vai ser mais fácil a identificação, mais rápido. Não é? Quando você se dedica a estudar, a se orientar a respeito de uma determinada coisa, você dá mais atenção àquilo que você estuda. Não é? É a mesma coisa que a gente dizer que a gente só vê aquilo que a gente olha. Parece redundância isso, mas não é. É verdade, é verdadeiro isso. Nós só vemos aquilo que nós realmente olhamos. Eu posso estar olhando para você e não estar percebendo o que está acontecendo ao meu redor. Eu só vou notar o que está acontecendo efetivamente se eu der a devida atenção. Então, estudar um determinado assunto é exatamente isso, dar atenção àquilo que se quer aprender. Você começa a aprender, começa a observar, começa a perceber aquilo que ocorre em torno de você,
começa a mudar o seu comportamento, melhorar-se sobre todos os aspectos, e a sua vida muda. Muda a ponto de, no momento do desencarne, você estar preparado para isso. É assim que funciona. Por isso que o Espiritismo, ele é uma ferramenta muito apropriada para nós, os encarnados, especialmente na nossa fase evolutiva, no mundo materialista como esse, exatamente nesse sentido. De nos desmaterializar. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Trabalhar nesse sentido de desmaterializar o homem, para que ele sofra menos ao desencarnar. Ou, se possível, não sofra nada. Ou, se possível, desencarne feliz. Esse é o grande objetivo de todos nós. Desencarnar feliz. Né? Transformar as nossas vidas nesse ponto. Nosso Luiz, Pois não. falar de desmaterialização, por que ainda não grande tabu de questão da doação de órgãos? Até mesmo dentro dos centros espíritas. Você tem medo, né? Por causa do egoísmo. O espírito, quando ele... O espírito que eu falo, o encarnado, né? O espírito encarnado. Ele não vai doar órgão ao desencarnado. O desencarnado não tem órgão para doar. Né? Mas o encarnado, ele, quando ele tem determinados preconceitos por desconhecimento. Só desconhecimento leva ao preconceito. Né? Ah, não, eu posso precisar do meu coração depois de desencarnado, eu não tenho coração. Eu posso precisar dos meus olhos, eu vou ver como. A minha mãe falou que ela não enxergar nada do outro lado. Exatamente. Mãe, né? Exatamente. Isso é pura falta do quê? De conhecimento, absolutamente. Eu não vou ter muito, não vai restar muito para doar nada para ninguém, de mim, por exemplo. Eu tomo remédio para pressão arterial há bastante tempo, quer dizer, vai restar muito pouco, que sobrar, né? Mas pele, por exemplo, o que der para aproveitar, se der para aproveitar. Como eu já assinei essa ordem há muito tempo, pode doar o que quiser, o que for possível, o que for necessário. É porque a gente, uma vez estudando Espiritismo, dos 21 para 22 anos, estou com 63. Já faz algum tempo, quer dizer, a gente vai se habituando com a ideia, vai mudando a maneira de encarar as coisas, a realidade. Porque aquilo que era a realidade para o Luiz materialista, hoje não é realidade para o Luiz espírita. Né? Então a gente passa a encarar a vida, a ver as coisas de uma outra maneira. Não é condenável alguém não querer doar os seus órgãos exatamente por essa razão. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer? Eu não sei. E se eu precisar? Né? É por isso que a gente... O problema dele, é isso aí. Cada um sabe, né? Cada um sabe onde aperta o carro, né? Cada um que sabe. Eu, por mim, pode dar o que for necessário. Se quiser fazer uma fogueira de São João Coelho, pode fazer também. Não estou nem aí. Né? Mas é fruto do egoísmo, viu? É fruto do desconhecimento e de um certo egoísmo. Né? Mas a gente sempre recomenda, por exemplo, desencarnou, analise como era o desencarnado. Ele era apegado às suas coisas? Não dê nada. Não dê roupa, não dê objetos, não dê bens materiais. Não faça o processo de divisão dos bens materiais entre os herdeiros. Dá um tempo. Dá um tempo. Dá lá 1, 2, 3 anos, 4 anos. Dê um tempo para o espírito. Né? Para poder ajudar esse espírito a estar melhor em estado de erraticidade. E para o resto também vale. Se ele não é doador, não doe nada. Se não é doador, não passe ele pelo processo de queima do corpo. Sabe? Não faça isso. A não ser que meu primo, ele era o Edson. Ele Foi cremado. Ele disse que foi uma vontade dele. Foi um desejo, ele sempre manifestou esse desejo. O Edson ele não era espírita, ele era um espiritualista, vai. Tá, mas não era espírita. Hã? Era um espiriteiro. Né? Mas era uma boa pessoa, uma pessoa muito bacana e tal, e sempre manifestou esse desejo, eu quero. Então, se o espírito não tem muito conhecimento, mas ele manifesta o desejo, não há problema. Mas se ele não manifestar esse desejo, não faça isso. Pode prejudicar. Não prejudica a corpo, não vai prejudicar o espírito do ponto de vista material, porque não tem o que materialmente prejudicar, mas prejudica do ponto de vista do pensamento. Respondeu? Vamos lá. (328) é isso, né?
327A? Tá. 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Resposta, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Os espíritos são muito urbanos, né? Muito delicados, muito sensíveis, não querem realmente ferir a consciência de ninguém, nem o sentimento de ninguém. Mas eles vão responder assim, fica lisonjeado com a concorrência ou vaidoso? Porque essa é a realidade. Vai querer concorrência no enterro, no sepultamento? Para com isso. Só vaidoso mesmo. Só, né? Por que enterro de político tem aquela, né, aquela curriola toda? Não, mas ele não está nem interessado no cara. Vai ali porque politicamente é correto para ele, vai dar voto. Só por isso. Quer dizer, é vaidade pura. Vaidade humana. Né? Do mais baixo grau. Essa é a realidade. Mas como os espíritos são muito, né, sensíveis à nossa sensibilidade, responderam dessa maneira, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Qual é o sentimento que poderia provocar? Nenhum outro a não ser vaidade. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros, aí o bicho pega. Agora pegou. Agora pegou e olha, isto é das maiores lições que o desencarnado de posses, ou de poucas posses, viu? Nem precisa ter muito não, viu? De poucas posses podem passar. Resposta quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e para castigo dos culpados. Mas primeiro para a instrução, ou seja, para que aquele desencarnado possa aprender com aquilo que não era dele e que ele imaginava que era. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que ele fazia. Todos os sentimentos se tornam patentes, ou seja, todo mundo declara o que pensa, né? Aquele filho disso, aquele filho daquilo não deixou para mim o que... E a decepção que experimenta vendo a rapacidade. O que é rapacidade, gente? Hã? Uma ave de rapina é rapaz, né? Ela age com rapacidade. Rouba, pega, se apodera de tudo o que pode, né? Ele vai presenciar este tipo de situação, porque é exatamente assim que acontece, viu? Exatamente assim. Eu já presenciei velório de gente mais ou menos bem de vida, aonde os herdeiros se reuniram em sala contígua para discutir a divisão dos bens. O cara estava sendo velado. Imagina se ele não estava lá. Imagine você se ele não estava lá participando da conversa. Quer dizer, participando, aspas, né? Presenciando a conversa. Não entendi? Vai no velório do pobre. É tanto quanto. Não, vai lá no sorvete, todas as casinhas lá. Vai. Pior. Nem acabou de pagar. É isso mesmo. Essa resposta aqui para esse tipo de assunto aqui, é a que mais chama atenção. Vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos, mas a vez deles também chegará. Questão de número 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura. Só para lembrar, gente, o que é intuição? Pensamento íntimo. É aquilo que está, é o pensamento que vem da própria pessoa. Não é? Nosso pensamento, intuição. Ou seja, nós temos o pensamento da existência futura em nós mesmos. Então ninguém vem falar, não. Isso vale para todas as pessoas. Vale para todo mundo, espírita ou não, espiritualista ou não, né? Estudioso ou não dessa matéria, conhecedor ou não dessa matéria, materialista bruto,
Ateu convicto, ele de vez em quando pensa nisso, e o ateu é mais brincalhão do que outra coisa, porque no momento da morte, primeiro que ele chama é Deus, né? Primeiro a mãe, depois Deus, logo em seguida, um fanfarrão. Resposta. É a sua consequência natural. Se ela é natural, ela está de acordo com a criação e a nossa existência. Nós fomos criados assim, ou seja, isto está em estado natural dentro de cada homem, dentro de cada espírito, encarnado ou não. Não é? E tem espírito que não acredita na reencarnação, vocês sabiam? Não sabiam? Tem espírito que não é espírita. Não sabiam disso? Parece absurdo, mas é verdade. Existe, Denise. É a realidade, Denise. Tem espírito que é católico até a tampa. Tem espírito, olha, nós estamos numa cidade onde 83,3% das pessoas são católicas. Quanto você acha que tem de desencarnado? Quanto por cento você acha que tem desencarnado em Jaú? 83,3%. Pensamento atrai pensamento. O sujeito desencarna católico. Ele é doido para ir a Roma pedir a bênção do Papa. O homem infalível. Como é que você acha que ele desencarna? Ligado a esse... A lei é natural, a lei não pede licença. A lei não vai perguntar para o católico. A lei não vai perguntar para o católico, para o muçulmano, para o ateu, para o budista, se ele quer reencarnar ou não. A lei age inexoravelmente. É por isso que nós estamos encarnados. Você acha que a gente também queria encarnar? Não. Precisa ser Fafá de Belém, precisa ter muito peito para encarnar. Né? Aqui nesse país é... Logo onde? Quer dizer, a gente só tá encarnado por uma razão muito simples. A lei é inexorável. A lei não pergunta. Nós temos que evoluir. Evolução é uma lei natural também. Né? Só uma maneira de evoluir, fazendo experiência, adquirindo conhecimento. Só tem um jeito de fazer isso. Desencarnar, em estado de erraticidade, estudar, aprender. Encarnar, colocar em prática. Não tem outra maneira. Então, a lei não vai perguntar se a gente quer encarnar ou não. Mas tem espírito que desencarna, não acredita que está morto. E fala que não vai desencarnar coisa nenhuma. Ele está vivo, não ia morrer aí. Acontece o seguinte, olha, para cada cabeça uma sentença. Para cada situação, a lei age de uma maneira. Você não pode querer que uma criança responda uma questão de álgebra, ou mais ainda de física quântica. Né? Vai responder questão de física quântica, o físico estudar essa matéria. Uma criança não pode responder. Então, a lei vai agir de conformidade com a evolução de cada um. Ele vai reencarnar, sim, ele vai aprender na vida, sim, vai adquirir conhecimento, vai desencarnar, vai ficar muito tempo na carne, porque quanto mais tempo na carne, capengando, às vezes, você viu que nós vimos ontem lá, né? Você viu que nós vimos lá. Está capengando, não tem mais aonde, tá por um fiozinho, está encarnando. Por quê? Quanto mais na carne, mais aprende. Quanto mais na carne, mais reflete. Aquilo é um período que nós vimos lá, um período de reflexão. Aquilo é um período riquíssimo para o espírito, viu? Parece que não, né? Vai num asilo, você vê as pessoas lá acamadas, tal, conversa com a pessoa mal responde, tal, outras respondem com mais lucidez, mas é um período riquíssimo para o espírito. Riquíssimo. Entendeu? Onde a pessoa está refletindo, pensando. Às vezes pensando na vida inteira. No que não fez, no que deixou de fazer, no que podia ter feito. Aprende riquissimamente. Desencarna. Vai desencarnar diferente. Não vai desencarnar da mesma maneira que encarnou desta vez. Vai ficar em estado de erraticidade. Vai abaixar o narizinho para Deus. Vai se tornar mais humilde. Porque esse é o problema, viu? Ninguém passa por uma situação como aquela se não for orgulhoso, se não for pedante, se não for autoritário, se não for vaidoso. Jesus não batia sempre nessa tecla? Humildade. Os humildes herdarão a terra.
Porque nós não somos humildes perante Deus, perante a divindade, perante o Criador. Essa é a realidade. Sabe, nós somos prepotentes, nós nos achamos autossuficientes. Quantas pessoas conversam a respeito de morte que você conhece? Pouquíssimas pessoas. A maioria vive como se nunca fosse morrer. Quando o assunto aparece no paraíso, vamos mudar de assunto. A maioria vive como se jamais fosse morrer. Carmen falou que uma vez já começa a falar muito como já cheio de lá para mim. Nossa, ninguém morre. Mas ninguém vai morrer. Mas ninguém vai morrer mesmo. A realidade é essa. Ninguém vai morrer mesmo. Né? Mas o fato é que nós somos, diante de Deus, muito prepotentes. Então, o espírito, primeiro que ele tem que aprender com a encarnação, a primeira coisa é a humildade. Por que a pessoa sai do hospital humilde? Hã? Você vai no hospital, o cara está humilde, o narizão está baixo. Por quê? Mas fora, a hora que ele está bom, ele já não lembra de mais nada. Tem que tocar outra vez e voltar para lá. Eu conheci um que a filha, ele é branco, família branca, pele branca, e a família casou com o negro. Ele não deixava o negro entrar na casa dele. O genro, hein? Ficava na porta esperando, porque não entrava mais. Preto não entra na minha casa. Falava assim mesmo. Este homem, ele esteve na UTI, que eu sei, pelo menos umas 3 vezes. E na UTI. Ruim que... Aí ela falava, agora vai. Eu falei, não vai. Pode ficar sossegado que não vai. Pode ficar sossegado que não vai. Pergunta quem cuidou dele. O preto. O legal cuidou dele. Entendeu? A vida tem a proposta da vida é sempre educativa. A proposta da vida nunca é punição, nunca é penalização. É sempre educativo. É sempre com o propósito didático, de ensinar o espírito a premissa da vida, que é a humildade. E quando se fala em humildade, muita gente entende de maneira equivocada, entende como subserviência. Não é isso. O humilde não é subserviente. O verdadeiro humilde. Porque tem o cara que ele é subserviente por conveniência. Né? Quando ele tem interesse material, né? Baixa a bola, cala a boca, e, né? Mas depois também o cara vira as costas e ele manda o cara para aquele lugar. Este é o subserviente. Este é o malandro, não é o humilde. Jesus era humilde. E, no entanto, foi o maior revolucionário que a Terra conheceu. Ele se insurgiu contra as autoridades, ele se insurgiu contra aqueles que eram as autoridades no seu país, aqueles que mandavam efetivamente no seu país. E ele era humilde. E ele era realmente humilde. A gente pega a vida dele, lê a vida dele com um olhar espírita, não é? Com conhecimento espírita, a gente vê que aquele homem era um gênio. Aquele homem tinha um conhecimento extraordinário. Ele escreveu a maior proposta de moral, o maior compêndio de moral que a humanidade conhece. Sabe? Mas essa é a proposta da vida. Baixa o nariz. Baixa. Se não quiser baixar, vai baixar. Vai ficar em estado de erraticidade 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, sofrendo. Vai sofrer a própria ignorância, a própria estupidez. Vai até o momento que ele se lembrar de Deus. Puxa vida, eu estou sofrendo, meu sofrimento não termina. O que eu devo fazer? Minha mãe falava que quando eu estivesse assim, eu devia me lembrar de Deus. Imediatamente o que ocorre? Ele é socorrido. Imediatamente. É assim que funciona, viu? É assim que as coisas funcionam. Então, a proposta é sempre essa, sempre educativa. Depois que o espírito baixa a bola, ele começa a perceber que nós precisamos ter uma postura diferenciada em relação à vida, em relação às coisas, em relação aos nossos irmãos, porque Jesus dava esse ensinamento também. Se você quiser amar a Deus, ame o teu irmão. Visite quem está na cadeia, visite quem está doente, visite quem está internado numa cama, visite quem está com dificuldade. Né? Empreste para quem não vai te devolver, porque se você emprestar para quem te devolve, você não está fazendo nada, não está fazendo benefício para ninguém. Né? Como é que ele compara lá no gasofilácio a quem dava lá no gasofilácio, quem oferecia as ofertas? Né? O óvulo da viúva. Né? A maior dádiva foi da viúva, porque era a única coisa que ela tinha.
A maioria lá jogava, né? Lá, monte, mas para quê? Para enaltecer-se, não para doar efetivamente. Né? Vaidade, orgulho, egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Esse é o problema. Então, este que está nas primeiras encarnações vai passar pelas mesmas experiências que nós passamos até chegar no momento de se interessar em estudar um assunto como nós estamos interessados em estudar. E compreendeu, amadureceu. É preciso, Kardec repete isso constantemente, é preciso ter maturidade do senso moral para entender a doutrina espírita. Senão, não compreende mesmo. Essa maturidade não vem de graça. A maturidade vem com o passar do tempo, com a aquisição das experiências, com o acúmulo delas. Só dessa maneira. Vamos lá. É uma consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Alguma pergunta a respeito do que nós acabamos de estudar? Então vamos lá para o capítulo de número 7, ainda dentro do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Retorno à vida corporal. Agora é o inverso, né? Nós estudamos o que aconteceu até agora com quem estava sem corpo físico. Agora vamos ver o que acontece na contramão da situação. E tem um prelúdio do retorno. Prelúdio é aquilo que antecede, né? E vem um pouquinho antes de acontecer o encarne, ou o reencarne. Questão de número 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Resposta. Eles a pressentem. Como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Olha que interessante o que é a reencarnação para os espíritos. A impressão que a gente tem não é essa, não é? A impressão que a gente tem, efetivamente, não é essa. Mas é assim que acontece. E ele está falando exatamente de espíritos que encarnam em mundo, ou reencarnam em mundos como o nosso. Espíritos ainda atrasados, imperfeitos. Porque o espírito perfeito, ele não encarna mais. Nem encarna mais. E aqueles que encarnam nos mundos felizes, eles ficam pouco tempo em estado de erraticidade. O período entre uma encarnação e outra é curtíssima. Né? Eles ficam na carne durante 600, 700, 800 anos. Né? Por que isso? Porque eles conhecem muito, sabem muito e vão ficar aplicando o conhecimento, exercitando o conhecimento, com vistas a mundos perfeitos. Né? Questão de número 330A. O Wagner escreveu que ninguém quer morrer, mas ninguém vai morrer mesmo. Quem vai morrer? Né? Vão perder o corpo físico, mais nada. Quem vai morrer? Não vai morrer nada. Vai ficar vivinho da Silva. Da Silva não, é Herrera, né? Para ele é da Silva. Não é Braga. Wagner Braga. 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Tradução da pergunta. A reencarnação ou a encarnação em mundos materiais é uma necessidade do desencarnado, de quem está vivendo em estado de erraticidade? Assim como a morte é uma necessidade de quem vive num mundo como o nosso? Resposta, seguramente assim é. E o porquê dessa necessidade? Todos sabem? Não. A aprendizagem nós aprendemos como desencarnar. Como? Isso, para o exercício daquilo que aprendeu. Nós aprendemos em estado de erraticidade em horas, hein? Aquilo que nós levamos anos para aprender como encarnar.
Mas não adianta nada aprender lá e não colocar em prática, porque a briga está aqui. A briga está aqui nesse mundo, no relacionamento com as pessoas, né? Em nós sermos mais indulgentes, pacientes, e tudo aquilo que nos leva que é relativo à convivência com as pessoas. Não, as duas são importantes. As duas são importantes. É que a prática, ela é efetivamente, vamos dizer assim, torna patente o conhecimento. Por exemplo, é fácil de entender isso, não é difícil não. Um médico, ele estuda seguramente algo em torno de 30, 35 anos, não é mais ou menos isso? Faz as contas aí. Né? Entre estudo fundamental, o cursinho, Residência. Não, o estudo fundamental, estudo médio, cursinho, quando tem gente que faz cursinho 8 anos, faz um monte de cursinho, depois ele tem lá a faculdade, depois ele tem lá, dependendo da especialidade, 5 anos, 3 anos, 5 anos de residência, né? Então, mínimo 30 anos, no mínimo, é isso? Para sair um médico da faculdade medíocre. Eu não estou falando pejorativamente, não. Eu estou falando da condição de conhecimento dele. Não da condição, desculpe, da condição de conhecimento, da condição prática do conhecimento dele. Isso acontece com o engenheiro, isso acontece com qualquer outra profissão. Né? Ele se forma, mas na realidade o que eles dão para ele é uma licença para exercer o seu conhecimento. Na prática que ele efetivamente vai tornar-se um bom profissional. Isso é o que todo mundo, nós sabemos. É claro que alguns têm mais aptidão, alguns têm mais facilidade, mas isso em decorrência do quê? Da prática de outras encarnações. Ele está mais apto por conta disso. Né? Tem gente, por exemplo, que tem uma facilidade imensa, né, na religião, na profissão que exerce, né? Enquanto outros têm uma dificuldade muito grande, embora tenham um diploma igual, conquistado com as mesmas notas, com o mesmo louvor que o outro. Né? Mas um tem mais facilidade e o outro tem menos. Exatamente por esse fato. Já exerceu em outras encarnações, efetivamente. Com certeza, absoluta. Com a certeza absoluta. Não tenha dúvida disso. Então, para o espírito é a mesma coisa. Adquire muito conhecimento, especialmente quando ele se empenha nisso. Quando há empenho da parte dele. Vai adquirir muito conhecimento, mas muito mesmo. Né? Essa molecada, chega, brinca com esse troço aqui como... Para eles é brinquedo. Eu, para aprender isso aqui, eu levei de 92 a 2014. Né? Uma dificuldade danada. Eu faço tudo, graças a Deus. Formato, não me viro bem, não preciso de técnico nenhum. Mas foi uma luta para aprender. Enquanto que a molecada faz isso com a maior naturalidade. Por quê? Porque aprenderam isso em estado de eletricidade. Vão a outros mundos, a outros planetas, onde a tecnologia mais avançada, aprende, e quando chegam aqui, colocam em prática com facilidade. E é assim que funciona. Conhecimento e prática, conhecimento e prática. Na prática, ele adquire o quê? Sabedoria, que é a aplicação justa de um conhecimento. Né? Pois não. Ele sente como se fosse um calor, um cérebro próximo ao fogo. Eu li os livros, mas aqui ele, antes mesmo da concepção, ele já acompanha aquela questão futuramente. E o espírito ele passa a ter uma vida, principalmente a partir do momento da concepção. E ele chega a influenciar sobre a matéria que ele vai ocupar, o desenvolvimento da matéria que ele vai ocupar, quando ele é encarnado, ou quando as matérias. A gente tem duas respostas para isso, sim e não. Porque o espírito ele é livre para encarnar ou não, para reencarnar ou não. Ele pode, por exemplo, provocar um amor. Dependendo do grau de repulsa que ele tenha pela encarnação, ele pode provocar um aborto. Eu vou encarnar um aborto espontâneo. Não é? E não se ele for um espírito que ele está decidido a reencarnar. O espírito, ele é ligado ao corpo, isso está no livro A Gênese de Kardec, ele é ligado ao corpo molécula a molécula a partir do momento da concepção. No momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo,
quando o óvulo se torna um zigoto, quando ele subdivide, o espírito está ligado. Ele começa essa ligação, molécula a molécula, a partir daquele momento até o momento do nascimento. Quando ele nasce, ele está ligado efetivamente, integralmente ao corpo. Essa encarnação não se dá aos 7 anos, como muitos livros aí dizem. Isso não é conhecimento espírita, não é ensinamento espírita. Tá bem? Não está dentro das obras básicas. Não é assim que acontece. Os espíritos superiores ensinaram de outra maneira. Mas se ele quiser provocar um aborto, se ele quiser, por revolta, por repulsa e tal, prejudicar esse corpo de alguma maneira, ou tentar não encarnar de alguma maneira, ele pode fazer. É deliberação do espírito. A encarnação, a reencarnação ou a encarnação no mundo é deliberação do espírito. É ele que decide se vai encarnar ou não. Evidentemente, os espíritos respondem assim, que é como se um cego sentisse o calor quando se aproxima dele, porque não tem como não encarnar ou reencarnar. Não tem como isso não acontecer. Vai chegar um momento que isso vai ser uma necessidade. Quando o espírito ele é muito imperfeito ainda, Deus provê essa necessidade. É o Criador que provê essa necessidade. Agora, quando o espírito já mais evoluído, ele tem capacidade, tem discernimento para decidir isso, ele toma a decisão. Eu quero encarnar num corpo assim, assado, viver tal experiência assim, 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 porque eu preciso adquirir tais valores assim, 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 que eu não tenho. Tal. É ele que toma essa decisão. De acordo com essa decisão e a experiência que ele porta ou necessita passar na vida, ele chega em funções que vai... Não se ele tiver decidido a encarnar, se não houver repulsa por parte do espírito, e mesmo havendo repulsa, muitas vezes, se for decisão da lei, ele reencarna. Né? Mas se o espírito tiver decidido a encarnar, ele absolutamente não vai interferir em nada. Nós, como espíritos, não podemos modificar a matéria. Nós podemos alterar uma situação por repulsa, por ódio, por desejo de não encarnar e tal, porque é a decisão do espírito. É decisão dele. Eu conheci um espírito, a minha tia-avó, ela tinha uma evidência muito boa, né? E ela foi a avó desse espírito. Esse espírito, pouco antes de encarnar, desesperado, não queria encarnar, ele não queria saber daquela família, não queria saber de encarnar naquela família, desesperado, revoltado mesmo, não queria saber. E ela via a revolta do espírito. Ali. Ela via a revolta do espírito. E realmente, esse espírito, durante a encarnação, ele teve uma encarnação terrível. Ele acabou a encarnação dele preso no Carandiru. Então, foi uma encarnação realmente muito difícil para a família e para ele. Né? Então, por aí você percebe que não existe regra geral, viu? Não existe, como diz assim, uma uniformidade. Não pode dizer a encarnação é igual para todos. Não é. Mas nós estudamos isso há pouco tempo, está aqui no capítulo anterior a este, se você quiser ler, tá? Vida Espírita, ou dos Espíritos, né? No capítulo anterior, você vai perceber que a encarnação ou a reencarnação no mundo é decisão do Espírito. Tá? Ele toma conselho, quando ele tem discernimento, ele toma conselho com o seu Espírito guia, com os Espíritos superiores, qual seria a melhor coisa a fazer. E se ele também não quiser dar ouvido também, ele não dá ouvido, encarna do jeito que ele quer. Pede, por exemplo, eu quero ser muito rico para esbanjar muito dinheiro, para fazer muita bagunça, né? Para usar muita droga. Então ele pode encarnar. Pode ser concedida para ele uma encarnação como essa, a título de experiência. É interessante isso, viu? Porque se você pegar livros aí místicos, esotéricos, que falam a respeito disso, existe departamento reencarnatório, uma série de coisas aí que realmente não tem nada a ver com a realidade. A realidade é outra. Tá? A realidade as leis de Deus, elas prevêem para poder prover o espírito das suas necessidades. Tá? Elas existem, elas são uniformes, iguais, e por uma rigorosa justiça distributiva, ela iguala todos os homens debaixo da sua ação. Todos os homens estão igualados por essa lei.
mas ela age de conformidade com a intenção de cada espírito e com o conhecimento e responsabilidade de cada um. Mais conhecimento, mais responsabilidade. Menos conhecimento, menos responsabilidade. Ela vai agir de conformidade. Mas essa justiça distributiva, ela é rigorosa. Ela age igualmente sobre todos, porque o propósito da vida é sempre a felicidade, né? Nós podemos dizer que, rigorosamente, nós estamos condenados a sermos felizes. É certeza. Vale para todos, indistintamente. Uns vão demorar um pouco mais por decisão própria, outros vão adiantar-se um pouco mais por decisão própria também, mas todo mundo, de uma maneira ou de outra, vai atingir esse objetivo. Muito bem. Vamos aqui anotar 331, né? É isso? Vamos anotar aqui o dia 9. Semana que vem não tem aula, Semana que vem vocês podem pular, pule bastante. Viu? E nós não vamos ter aula. 9/2/2015. Então, Wagner, que está nos escutando, não vamos ter nossa aula na próxima segunda-feira. Alguém ficou alguma dúvida para alguém? João, se você quiser, se você se interessa por estudar, na próxima quinta-feira nós vamos iniciar o curso do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E este livro é o terceiro livro da codificação. Nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas aqui estudam na sequência, tá? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, como ele trata rigorosamente da moral de Jesus, ele é aberto para todas as pessoas que queiram estudá-lo. Então, se você quiser, está convidado. Vai ser quinta-feira, das 8 às 9. Tá bom? Ou, se não, quiser trazer a filha, quiser participar, fazer um tratamento, sextas-feiras, às 20 horas. Se você for iniciar algum tratamento, ou a filha for iniciar algum tratamento, traga ela um pouco mais cedo, ali por volta de 19h15, mais ou menos, que é para poder fazer a fichinha direitinho. Tá bem? Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas nesta noite. Dá-nos, Senhor, coragem, bom ânimo, alegria de viver, ideias renovadas, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E, sobretudo, honrá-la por um sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que compareceram aos nossos estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.